Boa noite, tudo bem? Eu quero compartilhar uma palavra com você que se encontra no livro de Jonas, capítulo 4, versículo 4, que nos diz o seguinte: E disse o Senhor, é razoável esse teu ressentimento? Olha que coisa interessante, quando o Senhor ele libera uma palavra para Jonas, dizendo o seguinte: é razoável esse teu ressentimento? Quando Deus fala a Jonas concernente o ressentimento, é algo muito sério. Por quê? Porque o ressentimento, ele é uma doença da alma. E quando o ressentimento se torna uma doença da alma, é algo tão sério, tão perigoso, que psicólogo, profissionais, pesquisadores da psiquiatria, psiquiátrias, eles não podem curar a alma. Quem tem poder de curar a alma é somente a palavra de Deus e a presença do Espírito Santo. Quando damos vazão a ela e deixemos ela entrar e mudar o nosso ser. Agora observa bem uma coisa que estava pensando aqui. Quantas vezes nós cultivamos ressentimento? E cultivar ressentimento é manter maus pensamentos. E quando mantemos maus pensamentos em relação aos outros, isso vai criando raízes e trazem totalmente retornos negativos e tem a legalidade de bloquear a nossa mente na busca de bons caminhos em nossas vidas. Então os nossos caminhos se tornam caminhos cheios de obstáculos, caminhos mirrados, caminhos totalmente perversos, porque a própria Bíblia diz que enganoso é o coração do homem e maligno se tornam os seus pensamentos. Então observa bem que quando nós guardamos o ressentimento, é como alguém já dizia que guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Então veja só uma coisa, que o ressentimento é uma das características mais predominantes nos seres humanos. O ressentimento ele foi denominado a emoção de nossa época, que é a base de todas as neuroses. Agora veja só uma coisa, tem algo tão fundamental que eu tenho ressentimento como os dentes bem aguçados e penetrantes. Então veja só, os dentes do ressentimento são agudos e penetrantes e pode despedaçar a sua presa ou pode despedaçar a existência que Deus planejou para nós, para comemorarmos o banquete de uma vida abundante. Então, quando há esse ressentimento, há um bloqueio e nós não vivemos, nós vegetamos na vida. Então, eu passo a entender que as almas ressentidas, elas fecham as cortinas e impedem que o sol entre, que o brilho entre, que o calor entre. Então isso se torna algo tão terrível que o ressentimento é a ira multiplicada com o tempo. Então quando o ressentimento ele vai se tornando uma ira multiplicada com o tempo, não se dissipa como a ira, mas se esconde debaixo da superfície. E quando ela se esconde debaixo de uma superfície, ela não é detectada nem por aparelhos de ultrassonografia. Um escritor chamado Lewis Smith, ele diz o seguinte: fingimos que estamos em paz, enquanto a raiva lá dentro, no fundo, penetrado, aí escondido e reprimido, nosso ódio abre torneiras subterrâneas de veneno que aos poucos contamina nossos relacionamentos de maneira imprevisível. Agora veja só uma coisa. Então quando isto acontece em nós, não podemos ingerir e integrar ressentimentos escondidos por muito tempo. Porque isso é algo muito perigoso, que vai nos consumindo, vai nos matando como um câncer, vai nos devorando, vai nos definhando emocionalmente falando.
E observa bem que os ressentidos são aqueles que foram mordidos e canalizam a energia para morder os outros. Então, quando isso acontece com a gente, quando estamos com ressentimento, é como se fosse um veneno, é como uma cobra venenosa, ela pica a sua vítima e, logicamente, que há veneno que mata imediatamente, há venenos que matam dentro de algumas horas, mas há veneno que ele vai te matando aos poucos, ele vai te consumindo ao pouco, ele vai te neutralizando. Então, o ressentimento nos deixa irados permanentemente, cria linhas de expressão profundas em nosso rosto e deixa nossos passos pesados. Isso não é vida. O que é ressentimento? É o ato ou efeito de ressentir, ou seja, tornar a sentir. Ressentimentos são feridas que não foram devidamente curadas, mas apenas reprimidas, afetando sensivelmente nossa saúde espiritual, emocional e física, e trazendo para a vida presente marcas, dor, frustrações, desilusões, angústias, decepções, afetando o nosso projeto de vida, principalmente os nossos sonhos. Então veja só uma coisa, quando isso acontece em nós, nós não sonhamos. A gente não tem a ousadia, ou não temos a ousadia de contemplar os horizontes, porque nós estamos presos, estamos enjaulados com ressentimento. Então o ressentimento ele faz parte de questões pessoais e afeta a nossa vida por causa de suas complexidades. E se não for expurgado, vai intoxicar toda a nossa vida, e isso por algumas razões. Olha só, isso por algumas razões. Então observamos que algumas dessas razões, que o ressentimento traz reações emocionais negativas para a vida, nós observamos que o ressentimento nos empurra para dentro de uma crise existencial, e também observamos que o ressentimento desencadeia outros fatores na vida, como depressão, ansiedade, solidão e culpa. Então veja só uma coisa, por isso que alguém disse certa feita, o ressentimento é a serpente que criamos. Então quando o ressentimento se torna a serpente que criamos, é algo muito perigoso. Pense nisso, reflita e observe, e tenha uma boa noite, que Deus te abençoe.